Meus irmãos, Mateus, estamos dando sequência ao nosso estudo do Sermão do Monte. Nesta manhã, abordaremos Mateus 5, 42 em diante. 43 em diante. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 5, do 43 ao 48, mas, por mais que a gente esteja lendo até o 48, o estudo de hoje é do 43 ao 45. Um outro irmão vai dar do 46 em diante, tá bom, meus irmãos? Hoje, por mais que leiamos todo o perícope para esclarecer, mas o estudo focará do 43 ao 45. Leiamos a palavra de Deus. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Até aqui, meus irmãos. O estudo de hoje, nós vamos dividi-lo em 4 partes. Falso ensino, que Deus encarnado, nosso Cristo, começa aqui, ouviste o que foi dito, um falso ensino, e depois a correção dele. A segunda parte do estudo de hoje é a correção de Cristo, que é onde a gente vai se esmerar mais, a gente vai se esmerar nessa segunda parte do estudo. A terceira parte é o objetivo que Jesus está dando essa instrução e a justificativa do porquê você e eu, porque os cristãos devem seguir assim. Ok, meus irmãos? Então vamos seguir, nós vamos abrir a palavra de Deus em outros versículos para esclarecer esse. Lembrando que é uma EBD, a gente conta com a participação dos irmãos para que venhamos a ser instruídos também com cooperações e tirar dúvidas. Ok? Ok. Falso ensino é a primeira parte. A segunda parte, correção de Cristo deste falso ensino. A segunda parte é essa. A terceira parte, o objetivo deste ensino. A quarta parte, a justificativa. Porque nós devemos nada. Isso, justificativa. Nada, meu irmão. Ouviste o que foi dito. Vamos seguir sobre falso ensino. Eu vou pedir para o Gabriel abrir em Êxodo 23, deixar aberto aí para Êxodo 23, 4 e 5. Mas todos nós leamos aqui Mateus 5, 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Pergunta, onde isso está escrito no Antigo Testamento? Nós estamos vivendo no Sermão do Monte que Jesus está combatendo o falso ensino dos fariseus. É isso que ele está fazendo. Nós vimos no estudo, não lembro, do irmão Gustavo, foi do irmão Gustavo, do olho por olho, dente por dente, como os fariseus interpretavam de maneira equivocadamente. No estudo do irmão Israel, como os fariseus interpretavam equivocadamente o não matarás. No estudo do irmão Vinícius sobre juramentos. E aqui, os fariseus não apenas interpretam equivocadamente o amor ao próximo, porque nós vimos desde o começo do Sermão do Monte que o amor a Deus e ao próximo é algo que já estava prescrito no Pentateuco, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio, já estava prescrito lá. Mas os fariseus, eles iam além e negavam o Pentateuco quando ele diz assim, olha, amarás o teu próximo, isso é verdade. E odiarás o teu inimigo. Os fariseus, eles estavam corroborando com um judaísmo que se achava, um pensamento judaico que se achava puro demais com relação aos gentios. Os judeus, a gente vê isso, por exemplo, e aqui está falando de judeus, nós vimos nos evangelhos os israelitas
que se achavam puros demais, que são na linha dos fariseus, não sentando com publicanos, não tentando converter prostitutas, porque eles se achavam dignos. E aqui, quando nós vemos inimigos, a gente pode colocar gentios incluído aqui. Gentios incluídos nesses inimigos também. Contudo, é isso que o Senhor ensina? É isso que o Pentateuco ensina? Os fariseus tinham uma base bíblica para dizer que é legítimo nós odiarmos os nossos inimigos? Nós vamos ver aqui também os salmos imprecatórios, porque não tem como a gente ler esse texto e não ser remetido aos salmos imprecatórios. Mas antes, vamos pensar, é legítimo isso? O irmão Gabriel vai ler para a gente Êxodo 23, versículo 4 e versículo 5. Se você lhe encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Obrigado. Meus irmãos, o Pentateuco já está falando, você tem que ajudar o seu inimigo. Compreensões equivocadas das nossas relações cristãs com os outros. Uma, que nós não temos inimigos. Isso é uma compreensão equivocada. Quando nós nos posicionamos com relação à verdade, os inimigos surgirão. Surgirão. Então, um pensamento equivocado é, não, eu não tenho inimigo. Tem. Quem é inimigo da igreja é seu inimigo e é meu inimigo. Aqueles que estão tentando minar o evangelho de Jesus Cristo é o seu inimigo e é o meu inimigo. Nós temos o nosso maior adversário, diabo, carne, os maiores adversários e o mundo. São nossos inimigos. Então o pensamento cristão de que nós estamos num oásis que não tem inimigo, não é um pensamento que combate esse falso ensino dos fariseus. Porque quando os fariseus estão falando de inimigos, eles estão certos. Existem inimigos. Existem inimigos. Mas o que Jesus está dizendo é o quê? Você não pode odiá-los. Você não pode odiar os seus inimigos. E Jesus vai além. O que a lei diz que era para você fazer, Jesus explica que aquilo que a lei estava dizendo que era para você fazer, era porque já estava implícito o amor. Já estava implícito que os crentes, o povo de Deus, tinham que amar os seus inimigos. Jesus é o verdadeiro intérprete da lei. É por isso que ele diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, versículo 44. Eu porém vos digo, eu, o verdadeiro intérprete da lei. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. É essa a instrução de Cristo. Não é para vocês pagarem o mal com o mal, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos. Mas é para vocês amarem os seus inimigos. E agora a gente passa para a segunda parte do nosso estudo, que é a correção de Cristo em relação a esse falso ensino dos fariseus. Ok? Qual que é a primeira correção aqui? É que Cristo está ensinando uma coisa. O que consiste o amor? Algum irmão, Jael já abordou aqui brevemente sobre amor, e durante as nossas aulas sobre Sermão do Monte, nós estamos falando reiteradamente sobre amor. Qual texto bíblico que melhor define o que é amor? Isso. Alguém pode abrir? A Jéssica vai abrir 1 Coríntios 13, 4 e 5. Tayane, por favor, 1 João 4, 7 a 12. Pergunta, o que consiste um amor ensinado por Cristo? A Jéssica vai responder com um texto bíblico e a Tayane vai responder com outro texto bíblico. Porque quando Jesus fala aqui, amai os vossos inimigos, nós temos a tendência de acreditar que é um sentimentalismo. É um sentimentalismo. Jesus não está falando de sentimentalismo. A Bíblia, em seu macro, tá? Em seu macro, ela pouco se importa
com os sentimentos humanos. Isso é o macro, tá? É claro que existem situações específicas. Nós somos seres emocionais. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Não importa o que você sinta. O que importa é que você, muitas vezes, subjugue o que você sente e age em conformidade com a palavra. Pode ler, por favor. O amor é paciente, é benigno. O amor não age em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Gabriel. Desculpa, Tayane. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo e vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Obrigado. A dela é 1 João 4, 7 a 12. Jéssica leu 1 Coríntios 13, do 4 a 8, um famoso texto, muito recitado em casamentos, essas coisas especiais, né, que fala sobre amor. E ali está a definição do amor, a definição bíblica. O amor é benigno, o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, o amor não ensoberbece. E assim ele vai elencando. Ele vai elencando de uma maneira em que ele está convidando os coríntios a viverem nesse amor. Nós devemos lembrar que a Epístola aos Coríntios, ela está inserida em um contexto. Em um contexto em que a igreja estava dividida. A igreja de Corinto estava dividida a tal ponto de pessoas cearem sem esperar que os demais irmãos chegassem para a ceia. E Paulo está dizendo ali o que é o amor. Para aquela igreja fatiada, com opiniões, com soberba, com achismos. E talvez os coríntios acreditavam, né, que amavam. Eles acreditavam nisso. E quando Paulo vem e define o que é amor, inspirado pela palavra de Deus, ele está dizendo, se isso não é praticado, não é amor. Não é amor. Amor é aquilo que a palavra de Deus define o que é amor. Algumas pessoas vão pegar o Sermão do Monte, nesses textos em que Cristo está falando sobre amor, como foi exposto pelo irmão Israel também na semana passada, e vão anunciar um evangelho conivente, condescendente com a injustiça. Porque eu amo, logo não posso fazer nada. O amor não folga com a injustiça. Foi o que a Jéssica leu. O Deus que ama é o Deus que pune. A Jéssica leu o que é um amor. A Tayane leu a fonte do amor, que Israel já abordou no devocional. A fonte do amor é quem? É Deus. O amor é um atributo comunicado por Deus às suas criaturas. O amor não é um sentimento que nasce no coração do homem num vácuo. É algo criacional. Um Deus de amor criou criaturas para amarem. E essas criaturas perderam o amor de Deus quando perderam o Deus de amor. E a prova máxima em João de que Deus é amor, qual é a prova máxima? É ele ter enviado o Filho dele para morrer por nós. Ação. É uma ação do próprio Deus, enviando o seu próprio Filho para morrer por pecadores. Lembremos, por que nós devemos amar nossos inimigos? Porque nós, por natureza, somos inimigos de Deus. Começa por aí. Por natureza, nós somos inimigos de Deus. Nós somos odiadores.
Nossa natureza quer afrontar Deus. Nossa natureza quer tirar Deus do trono dele. Nossa natureza quer fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E Deus começa por ele mesmo, amando seus inimigos, amando a nós. Primeira justificativa. Bem, meus irmãos, vamos seguindo então. Ok, a gente definiu o que é amor. Okay? Definimos. Amor consiste no que 1 Coríntios diz e a fonte é o que 1 João diz. A fonte é Deus. Perfeito. A pergunta que eu quero que os irmãos participem é: amar e gostar é a mesma coisa? O que os irmãos acham? Amar e gostar é a mesma coisa? Taine fez assim, ó. Por que não, Taine? Porque amar é mais intenso. É possível eu amar e eu não gostar? É impossível. É. Então, se eu amo meu inimigo, eu tenho o gosto por conviver com ele? Então, amar e gostar é a mesma coisa, estão correlacionados? Não. Gostar está ligado a questões pessoais. Está ligado à afinidade, está ligado a mesmo pensamento, outras coisas mais subjetivas, a gente pode usar assim. Subjetivas tem o aspecto moral e tem a subjetividade. Jesus não está falando aqui para nós gostarmos no sentido subjetivo da palavra, subjetivo dos nossos inimigos. Continua dizendo o que diz o Salmo 1. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Não. Isso continua em vigor, gente. Não foi passado. Não gostar da conversa do ímpio. Não gostar das atitudes do ímpio com sua esposa. Não gostar do que os ímpios gostam. Porque são coisas que estão ligadas à moralidade, mas também estão ligadas à pessoalidade, à subjetividade. Amar e gostar. Sim, amar é algo mais profundo. Mas não necessariamente aqueles a quem nós amamos, nós gostamos. Porque aqueles que são inimigos de Deus, nós não devemos gostar daquilo que eles fazem, daquilo que eles são naquele momento. Nós devemos amá-los. Nós devemos amá-los. Por quê? Porque amor é ação. O amor é benigno. Eu devo ser benigno com o ímpio. Eu posso não gostar de todas as atitudes que ele expressa no ambiente de trabalho, mas eu devo ser benigno com ele. Eu devo ser longânimo com ele. Eu devo ser paciente. Eu posso não gostar de tudo que ele diz, não gostar de tudo que ele faz, de tudo que ele é como pessoa, porque ele é um depravado. Ele é um pecador total. Mas eu devo demonstrar ações de amor. E isso é amor. Isso é amor. Nós apelamos para o sentimentalismo e associamos gostar e amar. Quando associamos gostar e amar, fica mais dificultoso ainda praticar esse versículo. Porque a gente acha que, poxa, mas aqui dentro eu não amo ele, então não vai ser sincero. Como você vai gostar de alguém que praticou um latrocínio? Como? Mas você vai amar essa pessoa e você, se acontecer o que está em Êxodo 23, você vai auxiliar ela. E o máximo, você vai pregar o evangelho para ela. É, a gente pratica. Pratica, não praticou, não estou falando de pessoas que se arrependem, não. Pessoas que praticam latrocínio, né? Alguém que está nessa prática, né? Está nessa prática de roubo seguido de morte, latrocínio, tá? Roubo seguido de morte. Então, a pessoa que vive, né? Hoje nós temos no Rio de Janeiro pessoas que vivem, descem da favela, matam, roubam, sobem para a favela. Fazem isso alguns todos os dias, toda semana. Eu preciso gostar, eu vou conviver com essa pessoa? Não. Mas eu devo amá-la.
e eu devo orar por ela. Aí que começa a funilar. Porque a gente começa... Quando a gente fala que amar e gostar não é a mesma coisa, o nosso coração já fica mais suave, porque, então eu tô tranquilo. Porque eu não preciso me relacionar. Não. Jesus está falando que vai além do seu sentimento. Você vai fazer coisas por ela e para ela que você não gosta de fazer. E também vai no seu gosto. Mas nós não agimos na nossa caminhada cristã baseado em gosto. É isso que algumas vezes nós não entendemos. Nós agimos pelo que é certo, o que é correto. Uma pessoa, um homem, que está sendo tentado em trair a sua esposa, ele vai gostar do adultério durante um tempo. Mas ele não praticou o adultério ainda. Ele deve subjugar aquele gosto dele. Porque ele é pecador, que nasce no nosso coração. Ou seja, o que o nosso coração gosta? De tudo que é pecaminoso. Se nós não alimentarmos o espírito, os nossos gostos vão ser pecaminosos. Então o fato de eu gostar ou não gostar, em última instância, é irrelevante. É irrelevante. É o fato o que é. Que a palavra ordena. E eu, na cruz, ordenar os meus gostos para gostar daquilo que Deus gosta. E isso é uma caminhada cristã. Não é assim. A maioria das séries, filmes que a gente gosta, Deus não gosta. É uma caminhada. A maioria dos nossos gostos tem que ser redimidas na cruz. Tem que ser redimida. Gosto e amor são duas coisas diferentes. Ok? Vamos seguir então. Alguma dúvida? Ser benigno não nos leva a buscar agradar o nosso inimigo. Ah, sim. De forma pecaminosa. É exatamente o que o falou do Salmo 1. Né? Porque o Salmo 1 ele fala que nós não vamos nos assentar à roda dos escarnecedores. O cristão ele não pode pensar, não, eu vou amar meu inimigo, vou sentar aqui com ele, vou ficar aqui junto com ele, para que ele aproxime. Mas que às vezes ser agradável também. Porque muitas pessoas confundem, pensando que para que ela ame o inimigo dela, para que ela ame o não cristão, ela primeiro precisa criar um relacionamento, e para criar esse relacionamento ela tem que andar com ele, tem que ir pra balada com ele, tem que tomar cervejinha com ele, para depois disso começar a apresentar o evangelho. Eu vou pecar junto com ele, para ele ganhar confiança, como se estivesse sendo a arte da guerra, né? Sun Tzu, de estar próximo do inimigo. Não, você vai apresentar o evangelho, você vai manter sua conduta cristã, você não vai pecar, mas você vai mostrar para ele o amor a partir do anúncio do evangelho, da correção, da disciplina, daquilo que o Senhor nos mostra também, como o amor, como impacta o espírito também. Então quem ama vai apresentar a verdade. E esse é o nosso papel. Acho que é a nossa experiência que a gente tem. Sim. Não, mas eu não fiz nada, eu não
Gabriel, eu entendo assim, não sei se eu estou errado. Por exemplo, você tem uma pessoa que me persegue. E não sei porquê, tentei ver o que a pessoa tem, mas não adianta, de repente, a luz, não sei. Mas eu penso que Deus quer que a gente faça o seguinte, que a gente faça como você falou, o certo. Não é porque aquela pessoa me persegue que eu vou me vingar dela. No momento certo, que ela está ali, que ela está precisando, ou que aconteceu alguma coisa, aí eu penso assim, estou dando exemplo de mim, né? Poxa, aquilo ali, se eu fizer, tá doida, acabou com ela se eu fizer isso aqui. Ela está perdida aqui, não, mas como cristão, eu penso, não, eu vou fazer isso aqui, vou ajudar para que ela não seja prejudicada aqui. E isso é o dever do cristão, mesmo aquela pessoa odiando a gente, para de falar, não sabe por quê, às vezes é alguém da família, mas você vê em dificuldade, você vai ali e socorre, mesmo aquela pessoa que nem tem o que falar assim, mas você vai ali e socorre, porque Deus manda a gente fazer assim. Se for preciso ir lá e cuidar, mesmo aquela pessoa não gostando disso, você vai fazer. Se preciso for, você vai ajudar ela no seu trabalho, mesmo sabendo que ela fala mal de você, e ela quer te tirar dali, mas você vai ajudar ela porque Deus nos chamou para isso. Para que haja diferença. Né? O que adianta se você faz o bem para quem você ama e para quem você não gosta, você vai tentar fazer o mal, que galardão você tem isso? Então você tem que mostrar a sua diferença, o amor de Cristo nessas coisas. E a gente vai abrir essa passagem. Meus irmãos, a gente tem que entender... Olha, a gente começou falando que existem inimigos. Começo do estudo. Existem inimigos. O que o inimigo faz? Ele te persegue. Inimigos e perseguidores. O que o inimigo quer muitas vezes? Destroçar o seu oponente. Certo? Então existe. Nós não estamos negando que existe um inimigo. É isso que está falando mesmo. Pessoas que te perseguem. Jesus está falando, em última instância, a gente vai abrir os textos bíblicos, que não é apenas nós ajudarmos quando formos solicitados a ajudá-los, mas em todo momento querer o bem deles. Só um minuto. Todo momento querer o bem deles. Em qual sentido? A gente vai ver durante isso, o estudo, né? Mas só indo para uma referência que a gente não vai abrir. Um exemplo de amor que vai muito além de algo passivo, que a gente também pode pegar e depreender desse texto aqui e dizer, não, é só passivo, é só quando alguém vier precisar de mim. Se ele não precisa de mim, eu posso nutrir o que eu quiser aqui. Não é isso que o texto está falando. Amor, a gente já viu que amor é benigno. Então a Jéssica falou, como que a gente faz isso com o nosso inimigo? Quando alguém no trabalho fala mal de você e essa pessoa vira as costas, os seus colegas começarem a falar mal dela te defendendo, você honra por ela. Porque a gente sabe que vai para a malícia, não vai para a verdade. Muitos momentos. Vira fofoca ao invés de virar uma defesa justa. Isso é ser benigno. Isso é ser filho de Deus. Até mesmo quando alguém está te defendendo e foi para a malícia, você defende a honra daquela pessoa que te ofendeu. Você não deixa. Você não fica quieto. Você não pratica a omissão, que também é pecado. Um exemplo, Davi e Saul. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Saul porque tinha inveja, porque já tinha entrado em declínio espiritual, começa a odiar a Davi e começa a ter Davi como seu inimigo. Mas em nenhum momento, Davi responde mal com mal. Em nenhum momento, Davi desonra a autoridade monárquica de Saul. Em nenhum momento, Davi fala que Saul não é ungido de Deus. Em nenhum momento, Davi tenta subjugar Saul. Ele resiste. Ele apenas foge. Ele apenas se defende quando é legítimo se defender. Lembrando do estudo de Israel. É legítima a defesa. Nós estamos seguindo uma sequência de estudos. Existe a legítima defesa. Existe a legítima defesa. Aqui o estudo é sobre amor. Né? Mas Davi, quando ele precisou se defender, ele se defendeu. Mas ele não foi pro ataque frontal. Ele confiou em Deus, que é o Deus que vinga. Mas é esperar pacientemente o Senhor e ainda assim, quando se espera, desejar a conversão.
é desejar o bem, porque Cristo fez isso conosco. A gente vai abrir em 1 Coríntios, 1 Timóteo, falando que nós devemos interceder por todos os homens. O que é interceder? A favor, é em favor, não é interceder apenas pelos homens, é interceder em favor desses homens. É você orar pedindo a conversão de quem te persegue. Pedindo justiça, quando propício, sim, a gente vai entrar nisso também. Mas pedir a conversão. Porque se nós somos imitadores de Cristo, Cristo no seu ofício sacerdotal, quando ele está rogando por nós, que por natureza somos seus inimigos, ele roga pelo Pai, ao Pai, por justiça ou por misericórdia? Se ele rogasse ao Pai por justiça, todos nós estaremos mortos. Ele, sendo o nosso mediador, o nosso representante, rogou ao Pai misericórdia e pediu, vou colocar figuradamente aqui, ao Pai para que ele fosse o nosso representante, o nosso mediador. Ele não pediu por justiça. Ele foi a nossa justiça. Ele foi a nossa justiça. Esse é o amor que nós devemos ter. Esse é o amor que nós devemos ter. Muitas das vezes, quando nós somos afrontados, nós só queremos justiça. Nós não queremos misericórdia. Esquecemos que nós fomos os primeiros alvos da misericórdia. Meus irmãos, quando alguém te afronta, não esqueçamos. São pessoas que estão em total depravação. Pessoas que são iguais a mim e aos irmãos. A única diferença é que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, que nos impede de praticar tais imoralidades. Mas se não fosse o sangue de Cristo, nós estaremos juntos com Ele. Nós seremos inimigos também. Vamos seguir então o estudo, meus irmãos? Se amor é ação, quais são, né, essas ações de amor estabelecidas na palavra de Deus? Eu vou seguir a ordem. Vinícius, Lucas 6, 27 a 31. Né? 27 a 31. Áquila, o Douglas está com a Melanie. Áquila, Mateus 22, 34 a 40. 22, 34 a 40. E a irmã Dayana, voltando assim, Lucas 10, 25 a 37. Oi? Não, estamos ainda no correção de Cristo. O objetivo vai no versículo 45. Nós estamos no 44 ainda. Pode ler, por favor. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. É o resumo, isso que está escrito aqui, que Mateus dividiu do 38 até o 48, o Lucas colocou tudo no mesma sequência ali, né? Tudo na mesma película, melhor dizendo. Não demandar, muitas vezes você tem razão, mas pelo amor a Deus e para a glória de Deus, você não busca a sua razão. Nós devemos ser sóbrios. Tem momentos em que nós vamos buscar a nossa razão, nós vamos buscar a nossa justiça. Existem momentos propícios para isso. E existem momentos que nós vamos abrir mão da razão. Da razão que eu falo, da demanda, no sentido que Cristo está falando ali. O estudo de Israel, novamente, a gente não vai entrar nisso porque Israel já deu esse estudo. Apóstolo Paulo, quando foi necessário entrar em demanda com os irmãos de Filipos, se não me engano é Filipos, ele entrou em demanda. Com os irmãos não, perdão. Com os habitantes de Filipos, não os irmãos, os habitantes de Filipos, ele entrou em demanda com os habitantes de Filipos. Quando, em outras situações, ele só aceitou ser espancado e saiu. Existem momentos. Por que ele aceitou em Filipos? Aí nós temos o estudo do irmão Jael e a pregação do irmão Vinícius na época que estava sendo exposto a Atos dos Apóstolos. Porque Paulo queria que, com a sua demanda ali iniciada,
tivesse um precedente, se a gente pode usar essa palavra, e a igreja de Deus em Filipos não fosse perseguida pelo Estado. Esse era o objetivo. Não era por questão pessoal. Não era seu gosto. É o negar a si mesmo. É pensar. Não é eu fui ofendido e pronto. Não. Tinha um objetivo maior. Gabriel, agora que eu lembrei que você levantou a mão. Qual é a pergunta? Esse dia eu estava dentro de casa exatamente sobre isso, de amar o próximo e tal. Aí eu achei um versículo muito bacana que diz que o amor próximo também faz as pessoas reconhecer que somos discípulos de Deus. Fica em João 13:35. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. E esse é um ótimo contexto, esse é um ótimo versículo ligado a esse. Ótimo. Porque aqui vai dizer que se nós tivermos esse amor, nós vamos ser reconhecidos como filhos de Deus. É o objetivo. A gente vai chegar lá. Se nós não temos esse amor, nós não somos reconhecidos como discípulos de Cristo. É por que hoje a igreja de Deus ela é vilipendiada entre os ímpios? Porque a igreja de Deus está sem misericórdia. A igreja de Deus entra em fofoca. A igreja de Deus muitas vezes é legalista ou antinomista. A igreja de Deus deixou de ser igreja de Deus. Virou igreja de homens. Cada um busca o seu próprio interesse. E assim, nós somos vilipendiados, com razão muitas das vezes, pelos ímpios. Hoje, em muitas situações, a igreja é perseguida não pelo verdadeiro evangelho, mas pela injustiça e por pecados que lá estão contidos. Agora é o Áquila. O que o Áquila leu é o que o Vinícius leu, mas ele está dizendo que está na lei. O que Jesus diz no final de Lucas 6, 27 a 31? O que você quer que façam a si, faça aos outros. Inverti a ordem, mas a ideia é essa. O que você gostaria que fizesse contigo? Faça com outros. Por quê? Porque você ama o teu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Duas regras para praticar o amor. Palavra de Deus, e quando caiu na subjetividade algumas vezes, quando cair na subjetividade, ou você não tem clareza total, o que eu gostaria que fizesse comigo? Primeiro é a palavra de Deus. Jesus não está ensinando subjetivismo, não. Palavra de Deus. E depois, será que eu gostaria que quando eu virasse as costas as pessoas falassem de mim? Será que eu gostaria que quando me quisesse demandar, eu estivesse errado e quisessem mostrar o meu erro, eu gostaria que mostrasse na frente de todo mundo ou me chamasse em particular e conversasse comigo em particular? São demonstrações de amor, são demonstrações de carinho. O cristão, ele age sobriamente, ele age pensando no que ele faz, a cada momento. Ele não deve agir em nenhum momento por impulso, porque o impulso nosso é pecaminoso, nós ainda somos pecadores. Nós ainda somos pecadores. Se nós agirmos por impulso, é muito normal, é muito comum nós agirmos em pecado. Porque nós não seremos sóbrios, nós não pensaremos, nós não meditaremos, nós não analisaremos as consequências, nós não pensaremos na glória de Deus, nós só vamos querer que uma demanda seja correspondida.
eu só vou querer ter razão. É Daiane agora, né? Lucas 10, 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de lado. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou nos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede de igual modo. Samaritano é uma exposição disso em parábola. É isso. O samaritano, ele não apenas seguiu o Êxodo 23, por isso nós estamos falando que amor é mais do que ser passivo só quando você for demandado. Ele não apenas seguiu o Êxodo 23, como ele levou até a hospedaria e ele tirou do seu próprio recurso. E ajudou com seu próprio recurso. Ele tirou do seu bolso para ajudar alguém que é um inimigo étnico. Judeus e samaritanos são ou eram inimigos étnicos. Mas ele compreendeu. Ele compreendeu o que a lei dizia. Ele compreendeu. Alguma dúvida, por enquanto, até aqui, meus irmãos? Para a gente seguir, nós estamos ainda na parte de Cristo corrigindo o falso ensino dos fariseus. Nós ainda estamos no versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Ok? Eu iria soltar uma piada, mas eu não vou soltar essa piada. Foi o estudo do irmão Israel. Foi? Não, Gustavo, obrigado. Irmão Gustavo. É o intérprete da piada. Mas como, né, a misericórdia e não a justiça deve ser exercida. Resumidamente, o dar a outra face ali está nesse contexto de amor, né? Mas não está, aquele texto ali não é literal, porque até se for literal não faz sentido. O próprio Cristo pleiteou seus direitos, a gente viu isso. O Paulo pleiteou seus direitos. Nós temos, por exemplo, o reverendo Sproul dizendo que aqui, esse tapa aqui não é um tapa necessariamente algo de uma agressão, com o intuito de uma agressão física por si só, mas é um tapa de insulto. Então tá ligado também a insulto.
Porque para você dar um tapa na face direita de alguém, você tem que bater com a mão esquerda. E a maioria das pessoas são destras. Então você, para bater com a sua mão direita na face direita, você tem que botar um tapa assim, invertido. Isso, em muitas culturas, é um tapa de insulto. Okay? Então você tem N motivos para interpretar que isso aqui não é literal. Não é literal. É nessa, o que Vinícius leu. Oi? Não necessariamente é literal, mas está incluído no processo todo de você ser insultado, os apóstolos foram perseguidos ao ponto de ser. Isso, foi o que a gente abordou. Então, não é necessariamente literal. Mas, porque, por exemplo, os que abordam isso de maneira literal vão adotar o pacifismo. Então, se você tiver um ladrão entrando na sua casa, você vai pensar o quê? Não, isso aqui é literal. Eu vou ter que dar outra face. Aí o reverendo Sproul até fala, se você vai levar isso às últimas, se alguém sequestrar um teu filho mais velho, você tem que dar um mais novo. Se for literal. Não é literal. Então, aí o que você faz? Você entende o significado, que é o que você disse. Vai ter momentos, que é quando é em prol do reino, né? Dependendo do contexto, por exemplo, se você é ofendido por causa de Cristo, então é algo que está ligado à evangelização, como foi com os apóstolos. Você sofre, porque aí tem outra passagem que justifica isso. Pedro com a espada. Tentaram pegar Cristo, estavam pegando Cristo para a crucificação, Pedro pega a espada e decepa a orelha de um. Aí Jesus fala que aquele que vive pela espada, morre pela espada. E Jesus repreende, certo? Mas Jesus, quando está diante do sinédrio, ele toma um tapa na face, né, na boca, não lembro agora o contexto, ele não dá outra face, ele fala, por que me bate se eu não fiz nada? Porque ele está agindo com justiça. Aí ele está agindo com justiça. Inocente em relação àquela situação ali. Isso aí, então vai depender do contexto. Vai depender do contexto. Convido-te a acessar o nosso link no YouTube, a aula do irmão Gustavo. Porque veio também. Playlist parábola. Uma playlist parábola. Não, Sermão do Monte. Parábola não é Sermão do Monte. Mas foi um estudo muito bom do irmão Gustavo. Vamos seguir então. Como conciliar? Aí é uma dúvida que muitos cristãos têm, uma dúvida legítima. Como conciliar os salmos imprecatórios e o amor e o amar aos nossos inimigos? Vamos para um salmo imprecatório, só para a gente entender o que é um salmo imprecatório. Salmo 139. Vamos abrir o Salmo 139. O reverendo Heber Campos até fala, tem muita gente que gosta só de parte do Salmo 139. No finalzinho tem gente que nem lê. O cara começa muito bem, né? Salmos. O salmo imprecatório. O salmo imprecatório é que ele vai imprecatório. Aqui, versículo 19. Salmo 139, versículo 19, isso aí. Quase li Salmo 119, mas Salmo 139, versículo 19. Como que a gente concilia essa parte aqui com o que Jesus está dizendo? O salmista diz, tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. E tem vários outros, né? Tem vários outros salmos que são disso aqui para mais incisivo. Né? Eu peguei o Salmo 119 porque o Salmo 119 a gente conhece, tem música e tudo mais, mas o final, acho que não tem alguma música que tem esse final? Não sei se tem alguma música que tem o final desse salmo. Geralmente termina na parte, né, que a gente gosta. Mas como que a gente concilia isso? Algum irmão poderia responder como que a gente concilia esses salmos imprecatórios em que é dito sobre o perverso que ele odeia o perverso, que ele abomina o perverso com um amor ao inimigo? Ele está falando que essas pessoas são inimigos dele. Como que a gente concilia Mateus 5, 43 a 45 com esses salmos? São vários salmos. São muitos salmos. O amigo, ele tem
correção, mas eu vejo como uma justiça final. É final. Porque você está desejando a morte, não é só uma correção, né? Então eu vejo, entendo, né, esse salmo como uma expressão da vontade de Deus em aplicar a sua justiça sobre aqueles que são inimigos da igreja. Aí o salmista está basicamente expressando isso. Porque existe a correção, como está lá em Hebreus, por exemplo, né? O pai que ama, ele açoita todo aquele que ele ama, né? Expressando a sua disciplina. Mas nesses salmos a gente vê muito a justiça de Deus sendo revelada sobre toda a humanidade. Então ali a gente está vendo essa expressão. Não quer dizer que nós vamos aplicar essa justiça saindo por aí como o Hamas, tentando extinguir todos aqueles que pensam de forma diferente. Né? Mas a gente está vendo no Salmo basicamente expressando essa justiça de Deus, né? Final. Alguém mais, meus irmãos? Eu acho que é a expressão do zelo, né? Do zelo pela palavra de Deus, pelo aquilo que é correto, justo. Eu acho que uma expressão disso é quando Jesus estava lá no mercado. No templo, né? que tinha os mercadores. Tem a volta ali por causa que as pessoas fizeram comércio, a casa de Deus um comércio, né? Então, acho que meio que está ligado a esse zelo pelo aquilo que é justo, pelo que é correto. E acho que a Bíblia também fala que não guardarmos os seus mandamentos também, nós não amamos a Deus. Então acho que é meio que um reflexo disso. A gente ama a justiça de Deus e a gente se empenha para defender aquilo que é correto. Camila? Além de tudo que os irmãos disseram, eu achei interessante porque passa também a ideia de paciência. Porque ele diz, tomar também a gente deve ficar, mas não acontece, mas a gente tem que também ter paciência perante a identidade, porque quem faz a justiça é Deus. E ao mesmo tempo, ele diz também, sonda-me e vê se há em mim o caminho mau. Então é como se no final dele, né, eles são uns mesmos também. Isso aí. Passa por isso. E aí eu achei muito interessante. Além de tudo, os irmãos. Meus irmãos, para a gente ter um entendimento sobre um salmo imprecatório, né, e essa relação de amor, é tudo que os irmãos falaram. A gente tem que entender que um salmo imprecatório, o salmista ele está na condição de alguém que está proferindo. Quem? Desculpa, eu não vi. Vai lá, Fernando. Pode ir lá. Tá. Pode falar. Vai lá. Tinha um cara do Bota, né, que é uma questão muito complicada, né? Aconteceu um incidente, né? O cara veio, faleceu lá, matou, né? 2 caras, e veio um cara querendo conversar com ele, dizendo que era pai de um deles. E ele pensou já que ia, né, agredir, aí ele falou, se foi você? Aí foi. Aí ficou meio que na conversa, ele falou assim, você não matou meu filho? Meu filho morreu por causa do tráfico. Então, aí o olhar dele já mudou para aquela situação, sabe? Ele estava pensando que ia ser repreendido por ter matado alguém, mas ele só estava fazendo o trabalho dele, né? E é meio complicado essa dinâmica, porque quando você vai ver, por exemplo, o olhar do treinamento, não é para um ser humano, é um alvo. Mudou ali a dinâmica totalmente, porque a realidade é outra, né? Então a gente avaliar isso, por exemplo, um cara que é o do Bob, que é operação especial, o olhar dele de fazer justiça implica em muitas outras coisas, né? Aí o olhar da comunidade para ele já é diferente, então é bem complicado, né, a gente poder ajustar esse conflito, porque até onde ele foi justo, às vezes acontece muito erro, né? Então são casos que a gente consegue basear na palavra ali, é complicado. O cara ser cristão, o cara ser do Bob, é um desafio, né? Só para dar uma... É uma linha tênue, né? É porque nós vemos em João Batista, quando tem soldados se convertendo, está falando do Império Romano. Né? Muito pior que o BOP. Ele
ele não chama os soldados para deixarem de ser soldados. Ele fala para os soldados praticarem a justiça, uma coisa assim, mas o que eu lembro mais vividamente é se contentarem com o seu soldo. Porque muitas das vezes o policial ele tem mais problema em suborno do que em fazer o seu trabalho. Porque quando a gente tende na quebra do sexto mandamento, de que não é o policial que quebra o sexto mandamento. Quem tirou a vida foi o que esse pai falou, foi a própria pessoa que entrou no tráfico. Ela tirou sua própria vida. E se ela não tivesse adentrado no tráfico, o sexto mandamento não estaria com risco de ser quebrado. Alguém que assalta o banco com mãos armadas, ela está quebrando o sexto mandamento, colocando a vida de outros em perigo e a sua vida em perigo. Se ela for abatida, o policial está limpo desse sangue. Se o policial matar um inocente, ele está praticando um homicídio culposo. Né? Sem querer. Se ele matar um inocente sem querer, nessa operação, ele praticou algo culposo. Ele não teve dolo, biblicamente falando. Então, também na Bíblia teria recursos para ele não ser punido. Né? Agora, se ele quiser matar um inocente, aí sim é uma outra história. Aí ele está quebrando o sexto mandamento. Romanos 13, a espada não é em vão que se porta a espada. Foi comentado, Então, o interessante, o que o irmão Fernando falou, é isso mesmo. No sentido de, olha, até o Bop entende isso. Não é pessoal. Quando o salmista está proferindo aquelas palavras do Salmo 139 e as demais, ele não está falando de coisa pessoal. Ele está falando dos inimigos de Deus, da igreja de Deus. Quando Israel está adentrando em Canaã, e eles entram em guerra com os cananeus e dissipam os cananeus, não era pessoal. A gente não vai abrir por causa do tempo, mas depois se os irmãos quiserem abrir, Gênesis 15, 12 a 21, é o texto em que Abraão recebe a promessa, mais um texto que Abraão recebe a promessa da terra, e Deus vai falar que depois de um período é que ele herdaria a terra, porque a medida da iniquidade daquele povo não tinha sido atingida. Quando o povo de Deus entra em Canaã, eles estão em Canaã como juízes de Deus. Não é pessoal quando eles entram em Canaã e tomam aquela terra. Eles são juízes de Deus. Nossa relação com os nossos inimigos atualmente é a mesma coisa. O salmo imprecatório é um salmo em que o salmista está proferindo palavras legais, são juízos de Deus. Agora, a irmã Aline. Aline, abra em 1 Coríntios 5, 9 a 13. Israel, dá uma sequência só para dar essa diferenciação. Em 1 Coríntios também, 6, 1 a 3. Vitor, igual a questão política também. Eu acho que ele está falando, não é pessoal, né? Mas no nosso tempo de hoje, nós estamos vivendo isso. São inimigos de Deus, são inimigos da cruz. Tudo que se levanta, se levanta o tempo todo com medidas, né, judiciais, contrário ao nosso Deus, como o aborto, como a liberação de drogas, de tudo que Deus condena. Nós estamos toda hora enfrentando isso, a igreja toda hora tentando, né, deter isso, mas eles estão vindo com muita fúria mesmo contra as coisas de Deus. Aí tanto de pessoas dentro das escolas falarem lá pra gente que está sendo colocada que a igreja, ela é a religião é o inimigo do ser humano. Sim. Tudo que está acontecendo é por causa da religião. Em algumas escolas já não podem mais. É o inimigo. É o inimigo. O problema é que a igreja perde nessa batalha porque ela entra com armas políticas. Obrigado, meu irmão. Ela entra na batalha com política e não com o evangelho. Obrigado. Perdeu a batalha. Se esses inimigos da fé, na esfera política, cultura, na hora de se oporem a nós, receberem em contrapartida uma igreja que segue esse preceito, nós não vamos dizer que eles vão se converter, porque isso é um outro engano, o pragmatismo. Aí então se a gente pratica isso, as pessoas se convertem? Não é essa a questão. Mas Cristo será glorificado. E os eleitos de Deus vão se converter com essa instrumentalidade. Nós não praticamos o amor querendo sim,
mas com a visão pragmática das pessoas se converterem. As pessoas, a gente pode ser amável durante toda a nossa vida com o nosso inimigo e ele morrer nosso inimigo. Paulo morreu decapitado pelo Império Romano. A irmã Aline agora vai ler uma passagem que vai mostrar nossa relação com os ímpios. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Olha só, isso a igreja parou de fazer. A igreja hoje julga o de fora e deixa de julgar o de dentro. Paulo está falando, olha, eu não estou escrevendo para vocês não se associarem com impuros. E ele vai elencando. Fora da igreja. Porque se eu falasse isso, vocês teriam que sair do mundo. Se você tem uma relação mercadológica, você tem uma associação. Paulo não está falando de amizade, a gente tem que entender termos. Paulo não está falando de amizade, Paulo está falando de associação. Se você faz mercado com alguém, você tem uma associação com ela. Se você tem uma convivência no trabalho, você tem uma associação com ela. Essas vivências neste mundo caído são associações. Paulo não está defendendo que nós sejamos amigos, no sentido também estrito, termo, do que é uma amizade, daquela relação profunda, como Davi e Jonatas, entre cristão e ímpio. Paulo não está defendendo isso, ele está falando de associações. Então, é impossível nós vivemos nesse mundo e nós não temos uma associação ou associações com ímpio. Paulo diz, é legítimo, façam isso. Não estou pedindo para vocês não fazerem isso, porque isso é impossível. Mas não se associem com aquele que se diz irmão e vivem nessa prática. Isso que Paulo está falando. Então você não compra de pessoas assim, você evita pessoas assim e assim por diante. Julgar. Esse é um dos julgamentos da igreja. Agora, a gente vai entender esse salmo imprecatório, que a igreja também, ela tem esse quesito, essa é a correção de Cristo, que a igreja também tem esse quesito de ser uma voz no tempo oportuno do juízo divino final. Nós fazemos isso, do juízo divino, quando nós anunciamos o evangelho, nós chamamos os homens ao arrependimento, nós estamos dizendo, aquele que adultera vai para o inferno, aquele que tem prática sodomita vai para o inferno. Isso é, de certa maneira, um juízo divino. Isso é um juízo divino. A igreja ainda faz isso. Mas como que a igreja vai fazer a semelhança do que Israel fez em Gênesis, a partir de Gênesis 15? Como o irmão Douglas falou, nós não somos como a mais. Ninguém faz isso. Nem os judeus fazem isso hoje em dia. Porque os judeus não são chamados para isso hoje em dia. É isso, é uma guerra que está acontecendo, a gente nem vai entrar nesse mérito. O Israel vai ler o momento oportuno em que a igreja... Olha, a Aline leu o momento em que a igreja agora não é chamada para julgar os de fora, mas para julgar os de dentro. Ok? Leia o seu texto, por favor. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Obrigado, Gel. Paulo está dizendo que, no sentido macro, chegará o tempo em que nós faremos algo análogo que Israel fez na antiga dispensação. Israel é a igreja de Deus. Tá? Naquele território, Israel nunca foi convocado para expandir os seus limites e levar juízo divino, por exemplo, para a Babilônia. Isso Israel nunca fez e não poderia fazer. O juízo divino é de um território específico, delimitado em números. Era ali. Muitas pessoas compreendem equivocadamente porque não lê números.
Tá ali. Ó, o território onde vocês vão poder extirpar esses homens maus é nesse território que vai, aí fala Eufrates, e vai falando lá, delimitando o território. Israel não era chamado para ser agente purificador de Deus de toda a terra. Isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Isso aí muitas vezes o cristão acha que Israel era assim, porque não lê o Antigo Testamento e especificamente Números. E essa parte de Números é aquela parte que os cristãos consideram chata. Daquela parte onde vai do Eufrates até outro rio, ali o cristão passa, não preciso ler, né? Não preciso ler. Aí depois acha que o Israel era chamado para matar todo mundo da antiga aliança, do mundo antigo que não servia a Deus. Não é isso não. Okay? Existia um momento específico de guerra santa. Em um local específico de guerra santa. O irmão Israel leu o momento em que a igreja vai julgar todos e que nós faremos parte do juízo divino, tirando o perverso da terra e os próprios anjos. 1 Coríntios 6. Enquanto esse tempo não chega, é o tempo de nós praticarmos o amor. O amor, o amor e o amor. Não folgando com a justiça e tudo mais. Quando chegar o último dia, nós praticaremos o amor último e supremo em sua glória final. O amor a Deus, que não folga mesmo com a injustiça. Como? Mandando anjos caídos e os homens caídos que não se arrependeram ao lago de fogo. Aí chegará o tempo. Aí nós faremos isso. Nós seremos juízes também. Enquanto esse tempo não chega, pratiquemos o amor. O cristão não é chamado para extirpar ninguém da terra. É por isso que a nossa briga protestante com a Igreja Católica, uma das, era que a Igreja Católica queria purificar a terra, matando aqueles que eles não consideravam cristãos. Os protestantes nunca defenderam essa ideia. Enquanto houver mundo, enquanto houver esse sol que nasce sobre nossas cabeças, vai haver justo e injusto. Vai haver trigo e joio. Nós não somos chamados para tirar o joio da terra. Somos chamados para tentar minar e tirar o máximo de joio da igreja, sem prejudicar o trigo. Da igreja a gente é chamado. Da terra não. Alguma dúvida até aqui? Por como que se concilia? O salmista está falando proferindo um juízo legal. É a mesma coisa, indo para o estudo do irmão Gustavo, um juiz. Nós devemos entender, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter aulas sobre a lei de Deus, e isso pode ficar mais claro. Existem vocações e hierarquias que Deus estabeleceu. Então, um juiz, alguém que tem ofício de juiz, na sua condição pessoal, ele não vai buscar, algumas vezes, a sua demanda, mas quando ele for chamado para ser juiz, ele vai praticar a justiça. O juiz cristão, estou dizendo. Isso vai ficar mais claro, se Deus assim permitir, ano que vem, quando nós tivermos um estudo sobre lei de Deus. Isso vai ficar mais... porque existem questões específicas. Então, quando é legal, quando é uma coisa legal, nós aplicamos esses preceitos de justiça. Quando é algo ligado à pessoalidade, ao evangelho que eu digo, ser perseguido por causa do evangelho, né? E isso glorifica a Deus, nós aceitamos a afronta. Mas quando nossa demanda vai também ajudar a demanda do evangelho, nós buscamos a justiça, como Paulo fez em Filipos. É por isso que a caminhada cristã não é fácil. Cada caso a gente vai agir de uma maneira. A caminhada cristã, meus irmãos, não é preto no branco. No sentido, haja sempre assim, tem uma receita de como a gente deve agir. Não, por isso que nós pedimos a sabedoria do alto. São inúmeras situações complexas que estão diante de nós. E nós devemos ter a sabedoria para saber como agir. Algumas vezes nós vamos buscar a nossa justiça no trabalho. Se eu estou sendo injustiçado, é legítimo buscar minha justiça. Outras vezes não. Cada caso é um caso. Mais dúvidas sobre justiça, procura advogado da igreja, Carlos Vinícius. Vamos seguindo então, meus irmãos. Seguindo para o final dessa parte, e o outro é muito rápido. Como é orar pelos nossos inimigos e pelo que nos perseguem? 1 Timóteo 2, 1 a 7, vou pedir
para minha mãe ler 1 Timóteo 2, do 1 ao 7. 2, do 1 ao 7. O texto que a nossa irmã Aline e o nosso irmão Israel gostam muito. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios, digo-lhes a verdade, não minto. Como que nós oramos pelos nossos inimigos e pelo que nos perseguem? 1 Timóteo 2. É em favor deles. É desejando a salvação deles. É intercedendo por eles. É intercedendo para muitas vezes nós pedimos ao Pai que perdoe as ofensas deles proferidas contra nós. Que é o que Cristo fez na cruz quando rogou por nós. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nós crucificamos o Filho de Deus. E o Filho de Deus intercedeu por nós. É isso que está em voga nesse texto. Amém? Alguma dúvida sobre a correção para a gente seguir para o final? A correção de Cristo sobre o ensino? Alguma dúvida? A gente pode seguir para a parte final, que são os dois tópicos finais. Não? Então vamos para a parte final. Versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vira chuvas sobre justos e injustos. Ok, qual é o objetivo? O objetivo é para que vos torneis. A pergunta é, para que vos torneis filhos de Deus? É isso que o texto está dizendo? O texto está ensinando a adoção por mérito. Algumas pessoas, ao lerem rápido, vão dizer, então, existem requisitos que eu preciso preencher para assim eu ser filho de Deus. Não é isso que Jesus está dizendo, porque ele diz para vos torneis filhos do vosso Pai. Ele já está pressupondo que os ouvintes dele são filhos de Deus. E lembrando que não é porque alguém é ser humano que é filho de Deus. Essa visão de Pai universal, que é passado por aí, que todas as pessoas são filhos de Deus, isso não é bíblico. Só são filhos de Deus aqueles que creem em Cristo Jesus. Na antiga dispensação, eles criam no Messias que iriam vir, e na nova dispensação, no Messias que já veio. Não é possível ser filho de Deus sem Jesus. Logo, Jesus está aqui dizendo que as pessoas que estão ouvindo a Ele, que a gente viu no começo do Sermão do Monte, são os seus discípulos. Ele está dizendo que vocês são filhos de Deus. Então, ele não está ensinando a adoção por mérito. Isso não está sendo ensinado aqui. O objetivo para que vos torneis filhos de Deus é no sentido de que vocês sejam reconhecidos como filhos de Deus. E ele explica por que vamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Porque o Deus, que é o nosso Pai, vou ler aqui que é melhor. Para que vos torneis filhos de Deus celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. A explicativa é essa. Deus é bondoso para com os réprobos. Se nós somos filhos desse Deus, devemos também ser bondosos para os réprobos e desejar a salvação deles. Efésios 5, vou mostrar que é isso que está em ensino aqui. Efésios 5, versículo 1. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Por sermos, Paulo está falando o que Jesus falou com outras palavras. Por sermos filhos de Deus, devemos imitar o nosso Pai.
se o nosso Pai é longânimo e faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos, nós devemos usar os nossos bens também para ajudar até mesmo os injustos, como o samaritano fez. Esse é o exemplo máximo de amor. Não importa a ofensa que tenhamos sofrido, não importa o que o inimigo fez, nós devemos amá-lo. Vamos, para encerrar, ler novamente o versículo que Vinícius leu, Lucas 6, para a gente encerrar, partindo para... Esse texto é bem prático, então a gente vai partir para uma aplicação rápida. Mas esse Lucas 6, 27 até o 31. está dentro do objetivo. Está dentro, isso aí. Isso aí. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, perceba, aquela aqui está tudo junto. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. É o que tira a túnica, o que tira a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Meus irmãos, o amor é isso. O amor ao próximo. Eles nem entram aqui entre amor aos irmãos. Porque não é, a gente está seguindo o que o Sermão do Monte está pedindo. Taene leu um texto que fala sobre amor aos irmãos, mas a gente não adentrou nisso. A gente falou desse texto sobre Deus ser amor. Amor aos irmãos é muito superior ao amor que nós estamos abordando aqui hoje. Porque o padrão já não é mais eu, já não sou mais eu, é o próprio Cristo. Amar o nosso irmão como Cristo o amou. Aqui, amar o nosso próximo como a nós mesmos. O ímpio, aquele que não é cristão, a gente ama como a nós mesmos, seguindo a lei, seguindo os preceitos. O nosso irmão na fé, a gente ama como Cristo amou a igreja. São diferenças, são gradações deste amor. Vamos para algumas aplicações no meu papelzinho. Vamos sem slide hoje. Primeiro, meus irmãos, só para a gente caminhar para o final, alguém tem alguma dúvida? Alguma colaboração? As aplicações estão dentro da justificativa? Não, é parte de aplicação mesmo. A justificativa, o objetivo, para que sejamos reconhecidos como filhos de Deus. A explicação disso, por que nós devemos buscar isso? É porque Deus faz nascer o seu sol sobre os justos e injustos. A explicação é o próprio Deus. Isso, a justificativa. O próprio Deus é o padrão maior. Nós devemos ser imitadores do nosso Deus. Sendo imitadores do nosso Deus, nós cumpriremos ou buscaremos cumprir o objetivo. Ele não faz nascer o sol só sobre a gente, não. Não só sobre a gente. Meus irmãos, desde que Deus entrou no Jardim do Éden para imolar aquele animal e cobrir Adão e Eva com peles, desde aquele momento, os ímpios estão sendo beneficiados por Deus. Desde aquele momento. Sim, Deus veio em juízo, veio no momento oportuno. Mas até mesmo quando Deus veio, na época de Noé com o dilúvio, ele ficou centenas de anos dando sol para esses injustos. Deus é o juiz. Deus é o juiz. Mateus aqui não está dizendo que esses ímpios não vão ser também... Jesus, em Mateus, não está dizendo que os ímpios não vão ser extirpados. Que Deus não vai vir com juízo sobre os ímpios. Não. Mas o nosso Deus é longânimo, porque Ele é amor. Não está no 1 Coríntios 13? Nosso Deus é benigno, até mesmo com os ímpios. Mas o nosso Deus não folga com a injustiça. No momento oportuno, Ele dará cabo ao perverso. E isso não compete a nós. A nós não compete a vingança. Dai lugar à ira. A ira de quem? A ira de Deus. A nós compete
dar de beber àquele que tem sede, por mais que seja nosso inimigo. Romanos 12, versículo 20. Devemos seguir o padrão do nosso Deus, imitar o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus justo, um Deus amoroso. Não achemos que, porque nós fomos justificados por Cristo, nós queremos a justiça divina sem Cristo dos nossos perseguidores. Essa é a verdade. A justiça de Cristo só para mim. Para os meus perseguidores, eu quero a justiça condenativa. Não desejemos também, no tempo presente, que Cristo justifique aqueles pecadores. E quando chegar o momento de nós julgarmos o mundo, aí nós poderemos ter esse desejo pleno do salmista e mandar, como agente de Deus, junto com Deus, participando do julgamento de Deus, os ímpios e os anjos caídos para o lago de fogo. Esse momento não chegou. A gente não viu em Eclesiastes que há tempo para tudo? Há tempo para todo propósito debaixo do céu? Vamos dispensar o amor que Cristo colocou aqui para nós fazermos. Aplicações. Apenas o morrer, isso Israel trouxe dele, eu estou recapitulando. Apenas o morrer para si mesmo que capacita o cristão a realizar essa obra. Por quê? Isso está ligado à segunda aplicação. Tá? Porque aprendemos que a maior dificuldade para amar os nossos perseguidores e inimigos, às vezes, não é por causa do Evangelho. E muitas vezes não é por causa do Evangelho. É por causa do nosso ego. É porque o perseguidor disse uma coisa que foi contra o nosso ego. Foi ali. Não está nem relacionado a Cristo. Mas ele falou uma coisa que foi central no meu coração. A maioria daquelas pessoas que nós temos por inimigo não são inimigos da cruz. Nós passamos pano para inimigo da cruz, vamos botar o linguagem coloquial. Nós mantemos a amizade com aqueles que defraudam Cristo, mas aqueles que pisam no nosso calo, não, essa pessoa a gente quer muito longe. Não é isso. Inimigos que a gente está defendendo aqui não são inimigos, são inimigos pessoais e são inimigos da cruz. Algumas pessoas vão ser seu inimigo porque você é cristão e você ainda tem que dispensar amor sobre ela. E ela vai ir no seu ego. Ela vai acabar com a sua autoestima. E isso não justifica você querer devolver com a mesma moeda. A gente quer devolver a ofensa com ofensa. A rispidez com rispidez. Não deve ser assim. Não entre nós. Não entre o povo de Deus. Isso é difícil. Isso aqui é negar nossa própria carne. Isso aqui é muito difícil. O pastor Sam me dizia, calvinismo, algumas coisas dentro do calvinismo é fichinha, de certa maneira, porque você compreende intelectualmente. Você não precisa praticar a predestinação. Você entende a predestinação e você glorifica a Deus por isso. Agora, o que nós estamos vivendo aqui, você precisa praticar. Aí aqui é que dificulta. Prender 5 pontos é nada. É nada, se a gente não pratica isso aqui. Não é nada. Seguindo, não basta apenas não revidar. Saibamos que fora da graça de Deus nós também seríamos perseguidores da Igreja de Deus. Tá bom? Nós seríamos também. E por último, a visão do amor não deve, em hipótese alguma, ser pragmática. Ela deve ser dogmática. Qual o sentido? Ela tem que estar alicerçada na doutrina e não no querer resultado. Nós não amamos querendo resultado, querendo que, eu demonstrando amor, essa pessoa depois ela vai ver que eu sou uma pessoa boa. Poderiam ser demonstrado um amor sem igual para Hitler. Ele ainda mataria os judeus e mataria quem ele pudesse matar. Não esqueçamos, o homem perverso é homem perverso. Não é porque ele nasceu num lar assim, aconteceu isso com ele, e se ele for levado a mostrar que a vida tem outro caminho, ele vai mudar. Algumas pessoas mudam, outras não, outras pessoas se aprazem na maldade. E se essas pessoas que se aprazem na maldade não
forem convertidas, elas vão viver a vida toda tendo prazer na maldade por maldade. A gente quer justificar muitas vezes o porquê que algumas pessoas fazem algumas coisas. A Bíblia diz, porque eles são maus e eles se comprazem no mal. Existem teorias que vão dizer, não, porque é isso, por causa daquilo. Não, a Bíblia falou. É isso. É isso. Algumas pessoas fazem o mal porque se satisfaz com o mal. Assim como ele se satisfaz com uma série, com uma saída, com uma viagem, ele se satisfaz com roubar, ele se satisfaz com ofender, ele se satisfaz com vários pecados. Satisfaz a alma dele. Nós não praticamos amor querendo não, achando que ele vai se converter por causa do nosso amor, mas porque deve ser feito. É dogmático, não pragmático. Amém, meus irmãos? Chegamos no final, alguma dúvida ou colaboração para a gente encerrar o nosso estudo? Não? Então, vamos encerrar. Pedir para o irmão Vinícius orar.